Fala, meus amores da segunda série, todo mundo bem? Espero que sim. Conseguiram responder todas as atividades, conseguiram fazer tudo bem bonitinho, bem certinho. Estava super ansiosa para gravar esse videozinho com a correção, né? Tirando as dúvidas e tudo mais. E aí, então, vamos seguindo, preparados? Vamos lá? Partiu correção dessas atividades revisionais. Vários estavam super ansiosos também, né? Querendo saber se acertou, a quantidade de acertos e tudo mais. Isso não é tão importante. O mais importante é que você tenha feito tudo, acima de tudo se esforçado, pesquisado. Não foi nada de assunto novo. Tudo a gente já tinha realmente comentado a respeito, os assuntos, as abordagens em si, não é mesmo? E a segunda questão dizia o seguinte, você deve estar se perguntando, né? Valéria, a primeira questão, gente, a primeira questão era seu nome, a sua série, turma e tal. Aí sim a gente adentraria a segunda questão. E aí a segunda questão eu coloquei um trechinho de algo que você fez a leitura completa lá, ok? E aí dizia assim, trágico acidente de leitura. Tão comodantemente que eu estava lendo, como quem viaja num raio de lua, num tapete mágico, num trenó, num sonho, nem lia, deslizava. Quando, de súbito a terrível, a palavra apareceu e ficou, plantada ali, diante de mim, focando-me, abscondito. Que momento passei. E aí, então, a perguntinha para você era: o significado dos vocábulos não é estático, ou seja, ele sofre mutações, mudanças. Para atingir os efeitos de sentidos pretendidos, o escritor pode ampliar os valores semânticos das palavras, remetendo o leitor a novos conceitos ou associações, e quando isso ocorre, emprega-se a conotação. Retire do texto uma passagem que exemplifique o sentido figurado da linguagem, sentido figurado, mundo conotativo que a gente tanto falou. E aí? Era só para você retirar uma frasezinha e tal. Tem vários trechos que você poderia ter medido, como por exemplo, nem lia, deslizava, tão comodantemente, que eu estava lendo, como quem viaja num raio de lua, num tapete mágico. São trechos que você poderia ter tirado como vários outros exemplos, ok? Olha a 3. Evite a WhatsAppnit. Olha lá. O nome soa familiar e engraçado. Embora se trate de um problema de saúde cada vez mais comum. WhatsAppnit é o nome que vem sido utilizado para designar dores provocadas pelo excesso do uso instantâneo de mensagens pelo WhatsApp, né, pessoal? E aí, então, você termina de ler o texto e vem para essa primeira perguntinha aí que diz: qual é o propósito comunicativo desse texto? Ele foi produzido para quê? Com certeza você colocou lá, que era transmitir informação a respeito, então, de algo que está sendo tão comum de ser dito, né? Que é o hábito de ficar usando ali o celular, troca de mensagem o tempo todo, está sendo gerado um problema de saúde, não é mesmo? E aí, para corroborar com a veracidade das informações apresentadas, o autor do texto recorre a textos de outros autores. E aí pediu então para você citar um desses, né? Gente, quando a gente trabalha com um texto desse tipo, o próprio jornalista, para tratar, né, para mostrar para o público a veracidade dos próprios argumentos, ele veio citando aí pra gente a fala de um fisioterapeuta, né, do Rodrigo Pérez, para dar uma veracidade no próprio texto, ok? A questão 4, leia o texto a seguir. A internet nos deixa estúpidos. Entrevista com Mark Burland para o americano. É preciso tirar os jovens da rede para que passem mais tempo com os pais e assim fiquem mais inteligentes. Como a internet piora a inteligência dos jovens? Eu me refiro principalmente a 4 elementos: curiosidade intelectual, conhecimento histórico, consciência cívica e hábitos de leitura. Os jovens têm lido cada vez menos nos Estados Unidos, e aí você terminou de fazer a leitura do seu texto e veio então para a pergunta que dizia: apesar de duras críticas feitas pelo autor, ele aponta possibilidades de conciliação entre o uso da internet e a dedicação à leitura que é paginada, ok? Escreva um parágrafo relatando a experiência de passar um tempo desplugado. Tinham várias e várias possibilidades para você colocar para mim nesse parágrafo, certo? Só que eu queria que você trabalhasse com a ideia de que
O ato de você estar desplugado é o ato de você aproveitar mais tempo com quem tá do seu lado, conversar ali, ó, cara a cara, saber como é que o outro tá. Às vezes, em muitos momentos, a pessoa tá do seu lado, você nem tem o diálogo diariamente, né? Então, é você conseguir pegar um livro ali físico, fazer a leitura desse livro, aproveitar o momento fora do mundo da internet, né? E a questão 5, para o autor, é preciso tirar os jovens da rede para que passem mais tempo com os pais e assim fiquem mais inteligentes. Então, que fatores, na opinião dele, sinalizam que um jovem está com o seu potencial intelectual prejudicado? Ele citou lá a falta de curiosidade intelectual, dos hábitos de leitura, do conhecimento histórico, não é mesmo? E aí, a questão 6, a gente tinha uma tirinha. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Tiradentes fazia parte de um grupo de intelectuais que conspiravam contra os abusos fiscais da coroa. Mas quando o bicho pegou, ele foi o único condenado à morte. Eu não seria o único condenado se, em vez de arrancar dentes, eu tivesse grana para negociar. Nada pessoal. E aí, então, a gente vem analisar, né? Para ridicularizar a raigada corrupção no Brasil, o produtor da tirinha retoma um fato histórico. Para isso, ele se vale de um recurso intertextual, que a gente tanto comentou, né, nas nossas aulas, que é chamado de paródia. E aí, então, por que ele modifica o sentido do fato histórico original, imprimindo nele um tom de ironia, deboche? Isso é a paródia, né? O ato de você pegar algo já existente, modificar, trabalhar com o fato cômico, deboche em cima de tudo, né? Olha, 7. Amo de paixão. Vamos lá. Rubem Alves. Conhecimento sozinho não faz ninguém desejar plantar uma árvore e nela fazer um balanço. Para isso, é preciso o amor. Nos tempos em que eu era professor da Unicamp, fui designado presidente da comissão encarregado da seleção dos candidatos ao doutoramento. O que é um sofrimento? Dizer esse entra, esse não entra, é uma responsabilidade dolorida da qual não se sai sem sentimentos de culpa. Eu tenho certeza que vocês adoraram esse textinho e viemos para a pergunta. De acordo com o texto, os candidatos, letra B, só conheciam o pensamento alheio, ou seja, dos outros, né? Todo mundo marcou essa, eu tenho certeza. Vamos lá, 8. O autor entende que os candidatos eles deveriam o quê? Ter as próprias opiniões próprias, né? Letra A. Olha, 9. A expressão um vazio imenso, né? Refere-se, um vazio imenso, refere-se, você voltaria no texto, procuraria onde estaria o trechinho, né? Um vazio imenso, e encontrou, então, que era a ligação a esse campo, ok? E a questão 10. Considerado um dos maiores pensadores da educação no Brasil, Rubem Alves deixou uma inestimável contribuição para a cultura brasileira. Depois pesquisa sobre o cara porque ele é muito bom. Explique em um parágrafo a frase. Você iria explicar em um parágrafo sobre isso, sobre as suas ideias, né? Conhecimento sozinho não faz ninguém desejar plantar uma árvore e nela fazer um balanço. Para isso, é preciso o amor. E aí você trabalharia com a sua ideia, né? Com o que você acha a respeito do assunto, a importância de cada ponto, né? Questão 11. Apertados no balanço, Margarida e Serafim se beijam com tanto ardor que acabam ficando assim. O moço entra apressado para ver a namorada. E é da seguinte forma que ele sobe a escada. Mas lá em cima está o pai da pequena que ele adora, e por isso, pela escada, assim ele vem embora. Considerando o modo de organização desse texto e o arranjo entre os fatores linguísticos e os extralinguísticos, né? Pode-se inferir que a posição assimétrica dos versos, as pausas e os espaços em branco, eles imprimem, literalmente, todos esses tópicos imprimem um efeito lúdico ao próprio poema, certo? E aí, meu amor, eu deixo uma mensagenzinha para você que nenhum obstáculo será grande se a sua vontade de vencer for maior, certo? Um beijo enorme para cada um de vocês. Termine a sua correção, faça com calma. E eu deixo já uma diquinha para você. Próxima semana a gente tá, cheio de novidades para vocês. Aproveita essa semana para colocar a redação em dia, fazer atividades que vocês às vezes deixou em branco,
literalmente assistir algum vídeo que você não tenha assistido, certo? Então, coloca tudo em dia que próxima semana tem muita novidade. Beijo enorme!